Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Esse frio, com essa chuvinha. Mas é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, poder trazer a mensagem do dia. E eu espero que vocês possam levar essa mensagem no coração de vocês, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre os ensinamentos que tanto Jesus quanto os seus apóstolos trazem para nós, né, que são ensinamentos importantes para a nossa vida, né. Uma boa noite também para o pessoal que está nos assistindo pela internet, sejam também todos muito bem-vindos. O tema de hoje é o capítulo 35 do livro Fonte Viva, né, que é ditado pelo Espírito do Emmanuel, né, a psicografia do Chico, e tem como título Estendamos o Bem. Estender, né, esticar, estender o bem, né. E aí ele começa, né, com uma citação da Bíblia, né, de Paulo, né, da carta aos Romanos, que está no capítulo 12, versículo 21, cuja frase diz assim: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí, então, eu queria ficar um pouquinho nessa fala de Paulo, né, porque aí eu fui, né, dar uma pesquisada, olhar em que contexto, né, ele escreve isso, né, para os romanos. Quer dizer, ele escreveu para os cristãos de Roma, né, que muitos estavam sofrendo dificuldades, né, na prática do Evangelho de Jesus, de tudo aquilo que Jesus havia deixado, né, o legado de Jesus. Então, eles estavam passando por situações assim difíceis, né, muito difíceis. Perseguição, tensão com as autoridades da época, né, que os perseguiam, também conflitos, né, com os próprios judeus, né, e os pagãos. Então eles estavam sofrendo todo esse tipo de adversidade, né, na prática do amor que Jesus havia deixado. E aí ele os aconselha a não buscar vingança, ou seja, a não pagar na mesma moeda, né, as injustiças que eles estavam assim sofrendo, né, e não fazer justiça por conta própria, mas ele orienta, né, nessa fala, a responder com amor e dignidade cristã. É um chamado à não violência, né, ao perdão ativo, a perdoar as injustiças, né, supostas injustiças que sofriam, e a superar por meios éticos, né, e espirituais, mesmo diante de toda essa injustiça que eles sofriam. E aí, antes de eu ler a mensagem que o Emmanuel faz, porque ele vai fazer toda uma analogia com a natureza, mas eu vou deixar ela para o final, porque aí eu queria continuar nessa fala em relação a essa carta de Paulo, trazendo para os dias atuais, né, para nós hoje, né, como que seria isso hoje? Então, a gente sabe, por exemplo, que talvez, né, no trabalho, na escola, no trânsito, ou até mesmo em casa, né, a gente sofre perseguição, sofre alguma injustiça, né? Hoje chamam até de bullying, né? No ambiente de trabalho, na escola, sofre uma série de coisas que nos aborrecem muito. E aí, o que acontece muitas vezes, né? A nossa humanidade tem assim como uma reação natural revidar. A gente, né, no primeiro ímpeto, a gente tem vontade de revidar, de pagar, dar o mesmo troco, pagar a mesma moeda, responder, discutir, brigar, né, por conta dessa suposta injustiça que a gente sofre, né. Mas aí o Paulo, né, assim como ele falou para os romanos, para os cristãos romanos, ele também nos ensina que se a gente faz esse tipo de coisa, a gente vai estar se igualando à pessoa, vai estar também praticando uma maldade que a própria pessoa fez. E aí, quando ele diz, né, não vencer
Não te deixes vencer pelo mal. Se a gente revida, a gente está deixando o mal nos vencer, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar, praticar atos de amor quando a gente sofre essas injustiças, né? E aí não é fácil. É um momento assim que a gente tem que fazer um exercício muito grande. E o exercício que a gente teria que fazer na prática seria assim: a primeira coisa, quando a gente sente vontade, né, de revidar, sente vontade de dar um troco, a gente tem que parar e respirar fundo, né? Como diz o ditado, contar até 10. Então, respirar fundo. Aliás, o exercício de respirar, né, de inspirar e expirar, tentem depois fazer isso. É muito interessante, porque na medida que quando a gente inspira e solta o ar, quando a gente está fazendo esse movimento, o que acontece com a nossa mente? A mente sossega. Você não pensa em nada. Você se concentra exatamente nesse exercício de inspirar e expirar. Por isso que nos exercícios de meditação que a gente encontra por aí, a primeira coisa que eles falam é isso: a se concentrar na respiração. Então, no momento que a gente sente aquela raiva, aquela vontade de responder, aquela vontade de revidar, respira. Inspira o ar, solta o ar e vai se acalmando, né? E aí, responda com calma, se for pertinente fazer isso, né? Se for uma situação que você possa fazer isso. Então, responda com calma. Ou então, às vezes, o silêncio é o melhor remédio. Não responder, não falar nada, fica quieto. Ficar em silêncio também é um ato de bondade que a gente pode fazer para aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, né? E isso também acaba desarmando as pessoas, né? Se a pessoa está irada, está nervosa, você acaba desarmando o outro e protege seu coração de qualquer amargura. Vai te fazer um bem enorme também. Não só para aquela pessoa, mas para você também. Vai fazer um bem muito enorme. E por fim, né? Ore por ela. Reze, né? Faça uma prece para ela, para você, para aquela situação. Isso tudo são atos, aliás, na verdade, isso tudo são atos de bondade. É fazer o bem, é estender o bem, né? É procurar fazer sempre o bem e não querer revidar, não querer pagar na mesma moeda. Bom, e aí eu vou para o texto então do Emmanuel agora, que ele vai falar tudo isso, né, de uma maneira que ele sempre utilizou, né? Ele sempre utiliza muito nos textos dele aqui, tanto do Fonte Viva como no Palavras de Vida Eterna, que a gente está sempre lendo, estudando. Ele gosta muito de fazer analogia com a natureza. E nesse texto também ele faz isso para exemplificar o bem, né? Os atos de bondade por meio da própria natureza. Agora, a natureza, gente, ela nos ensina muito. A natureza, ela segue as leis divinas ao pé da letra. E a gente teria que observar muito isso pela natureza. Então eu vou ler essa parte que ele explica. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Então aí ele vai pegar o temporal, né? Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, né? Aquele temporal que vem e arrasa com tudo, né? Congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. Ou seja, né, tudo vai depois se ajustar e a natureza vai se refazer. E às vezes ela vai se refazer de uma maneira até melhor do que ela estava antes, depois da catástrofe, depois, né, do temporal. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando
Eu vou erguer um pouquinho, porque a visão não está boa. Curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. É aquela coisa, né? Depois da tempestade vem aquela bonança. Os pássaros voltam a cantar e tudo se acalma, né? A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. Então veja que diante de uma situação ruim, coisas boas a natureza tira para se refazer. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora, né, do raio, torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. Olha que interessante, né? Em silêncio, na paz, na calma, né? E ela vai se refazendo, sem precisar fazer nenhum alvoroço, sem precisar fazer nenhum alarde. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por quê? Conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração. Certo? Porque diante de uma injustiça, de uma perseguição, de uma discussão, por que eu vou conservar no meu coração aquela coisa ruim, aquele mal que fica dentro de mim? Aprendamos a receber a visita da adversidade. Olha que interessante. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Olha que bonita essa frase, né? Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. Façamos o bem sempre, sempre. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Então é isso, gente. É uma lição muito importante para nós refletirmos, para nós pensarmos. Vamos respirar, vamos contar até 10, vamos acalmar o nosso espírito diante das adversidades da vida. Vamos confiar em Deus, vamos elevar o nosso coração e o nosso pensamento de uma maneira que a gente possa, como o próprio título da mensagem diz, estender o bem a todos com os quais a gente convive no dia a dia. Era isso que eu ia falar, então, sobre esta mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos, todos nós, refletir sobre ela. Obrigada. E assim, meu Senhor, te agradecemos por mais esta lição, por mais esta reflexão que muito nos engrandece. Te pedimos a não sermos vencidos pelo mal que nos cerca,
Dá-nos sabedoria para que possamos responder com calma, amar, saber perdoar e a vencer o mal com o bem, e assim vamos transformando a nossa vida, o nosso ambiente, e vamos ajudando as pessoas que vivem à nossa volta também a se transformar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.